o reforço da era Tite está confirmado e vem do Palmeiras, hein? Vamos falar sobre isso. Tem lista de saída de jogadores do Flamengo confirmada já com o Tite. Vamos comentar aí quando ele começa. A gente vai abordar todos esses assuntos. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro, o Flamengo inicia o projeto Flamengo 2024, o planejamento para 2024. E que o ano de 2024 do Flamengo seja exatamente o extremo oposto do ano de 2023 do Flamengo, que foi um ano terrível e realmente o título brasileiro vai ficando para trás. O negócio é abraçar uma vaga na Libertadores com o Tite para a gente tentar vencer a competição no ano que vem. Mas é muito importante essa confirmação do Tite para agora, para iniciar venda de jogador, contratação de jogador, enfim, várias situações que a gente vai abordar aqui ao longo do vídeo. Aliás, falando sobre o Gerson, que na atualidade é um dos melhores, se não for o melhor jogador do Flamengo junto com o Bruno Henrique, o Gerson já chegou a Cuiabá para integrar ao elenco da seleção brasileira, que vai enfrentar a equipe da Venezuela no próximo dia 12 de outubro e vai enfrentar a equipe do Uruguai no próximo dia 17 de outubro em Montevidéu, partidas válidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, beleza? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Garganta tá meio ruim aqui. Peço a compreensão de todos vocês, mas vamos prosseguir. O negócio é o seguinte, meu querido. A reunião do Marcos Braz, Spindel e o Gilmar Veloz durou cerca de 5, lembra do Jorge Jesus? 5 horas. As partes chegaram a um acordo sobre os detalhes financeiros e Tite, além do salário, além de tudo isso, vai receber premiação por jogo, pontos conquistados e campeonatos. Então, tudo que o Tite ganhar no Flamengo, ele até conquistou 3 pontos, já tem mais uma premiação pro Tite. Que isso, Pedrão? Que loucura é essa? O Flamengo tá ficando doido, vai dar dinheiro pro Tite só porque ele ganhou ponto. Pois é, meus amigos, é o que eu tava falando com vocês. O Landim não tem opção. Ou ele vai no Tite, ou é... Qual que é a opção dele? Não tem opção, velho. Fez besteira, não teve opção, então teve que... Meu irmão, foi, né? Ah, eu quero isso, quero aquilo, ele teve que ir aceitando. Não, é claro, de forma irresponsável financeiramente, até porque essa gestão do Flamengo não faz isso, apesar das multas altas pagas aí, a gestão financeira é boa do clube. Mas teve que dar um salário alto pro cara e não adianta. Mas há quem diga até que, apesar de ser alto o salário do Tite no Flamengo, não vai chegar nem perto do salário que era o do Jorge Jesus quando ele renovou o contrato com o Flamengo e depois um mês foi embora do Mengão, beleza? É o seguinte, segundo a informação do GE. Globo, o Marcos Braz conseguiu convencer o Tite a mudar de ideia em 2 pontos. Não assumir um time brasileiro após deixar a seleção brasileira e só voltar a trabalhar em 2024. Segundo a informação do GE. Globo, o Marcos Braz convenceu sobre isso. Depois disso, as partes começaram a conversar sobre a questão financeira. Após Corinthians 1, Flamengo 1, Braz desembarcou no Rio de Janeiro de madrugada. À tarde, se reuniu com Gilmar Veloz e a reunião foi longa, né? Cerca de 5 horas de reunião. Outro ponto que o dirigente do Flamengo convenceu o Tite foi em relação ao tempo de contrato. Ele queria fazer um contrato de 2, 3 anos, só que não dá por conta da questão Landim. A gente já comentou sobre isso. Mas, gente, assim, cara, o Tite assumiu o Flamengo, né? O Tite... Ah, tudo bem, eu respeito a informação dos colegas aí do GE, não sei se foi, acho que foi o Fred Gomes, que é um cara, pra mim, um dos melhores aí que tem no jornalismo, referência total do jornal. Mas, pô, gente, eu acho que o Tite, ele ia aceitar ia aceitar treinar o Flamengo, né? Marcos Braz convenceu, pô, enfim, né? Vamos seguir aqui, tá? Porque convencer pra treinar o Flamengo não é difícil, né? Apesar de toda a bobagem que faz a diretoria do Flamengo, convencer para treinar o Flamengo não é difícil, né? Cá entre nós. Aí tá aqui, ó. O Marcos Braz, segundo o Fred Gomes, vai ser uma espécie de escudo do Tite no comando técnico do Flamengo.
Braz disse a pessoas próximas que centralizará a etapa de adaptação do Tite nos processos praticados no Ninho do Urubu. Braz tem respaldo do Landim para realizar essa atividade, né? Como perdeu uma, perdeu duas, Marco Braz aparece. Que ele vai ser o escudo do técnico do Flamengo, o Tite, beleza? Vamos avançando. O Braz deu entrevista, né, pra Globo mais cedo, lá direto do... Acho que eles estavam no hotel, né? Onde estava acontecendo a reunião dele com o empresário do Tite. E o Marcos Braz falou o seguinte: os jogadores se reapresentam amanhã à tarde, mas o Tite já estará na parte da manhã no clube, dentro do CT. Temos que retomar a trajetória dos campeonatos que ganhamos há pouco tempo. E essa é a retomada, esse norte que a gente quer ter junto com o Tite, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tomara, né, Marco Braz? Tomara, porque 2023, ó, complicou legal, hein? E ele falou mais. O Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação do Tite. Ele foi complacente e correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final. E tomara que seja realmente com os títulos conquistados no ano que vem, porque a gente vai cobrar, beleza? O Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo, atualmente técnico do São Paulo, participou do programa Seleção Sport TV e comentou aí sobre a chegada do Tite ao Flamengo. Vamos ver o que o Dorival falou. Profissional de altíssimo nível, é o melhor treinador do país e eu não tenho dúvidas disso. Para mim, ele terá material suficiente para montar uma grande equipe. Eu também acho isso. Para mim, técnico brasileiro, o melhor é o Tite. Pedrão, tu chamava ele de empatite. Chamava. Que eu ficava com raiva porque ele tirava jogador do Flamengo. Flamengo precisando ganhar e na época não tinha negócio de parada para data FIFA. Ele ficava contratando jogador. Aí na seleção era aquele futebol burocrático, né? Mas a minha esperança com o Tite, pensa bem comigo, a seleção, os caras treinam uma vez ou outra, se encontram ali e treinam. No clube, o Tite vai ter o dia a dia. E o que as pessoas próximas do Tite relatam, que já trabalharam com o Tite, é que o Tite é bom no dia a dia. Treina um dia, treina 2 dias, treina 3 dias, descansa, depois treina, depois treina. Ele é bom nessa sequência, negócio de, encontra ali, encontra daqui, de repente o cara não é bom disso, por isso que ele foi mal na seleção, sobretudo na Copa do Mundo. Nas eliminatórias ele foi bem, mas pô, eliminatória é amistoso pro Brasil, não? O único jogo que vale de verdade de eliminatória é Brasil e Argentina. Mas tem o Uruguai, mas o Brasil é muito melhor que o Uruguai. Que vale a Copa. Na Copa ele foi mal, na hora da prova ele foi mal. Mas eu tenho a esperança nesse dia a dia, que ele foi bem no Corinthians, ganhou títulos e mais títulos aí. Ele tem todos os títulos aqui no cenário sul-americano como técnico. Então, cara, eu tenho que torcer pelo cara, velho. Torcer pelo Tite, agora é torcer pelo Flamengo, gente. Então eu não vou ficar nunca contra o Flamengo. Entendeu? Vamos avançando. Pessoal, só dando uma vírgula aí e entrando num assunto diferente, a gente já vai voltar para a questão do Tite. Muita gente comentava que o Boca iria treinar no CT do Flamengo para a final da Copa Libertadores da América. No entanto, o Globoesporte.com publicou que o finalista da Copa Libertadores da América, o Boca Juniors, vai treinar no CT do Vasco, rapaz. O CT Moacir Barbosa na preparação para a final contra o Fluminense. Então agora o Fluminense aumenta a tua chance de ser campeão, porque os caras vão treinar no CT do vice, rapaz. Agora ferrou de vez, cara. E aí, pessoal, pô, por que... Gente, o Riquelme tá meio chateado com o Marcos Braz, porque o Flamengo foi lá e tirou o Rossi. Ele não queria negociar o Rossi com o Flamengo, tanto é que mandou lá para a Arábia Saudita e só depois de um tempo que ele pôde vir pro Flamengo. Então, ele tá meio chateado, o Riquelme. Então, acho que é por isso que ele nem chamou o Flamengo para nada. Eu vou torcer pro Boca vencer o Fluminense de qualquer jeito, não dá, tá chateado. Ih, não tô nem aí. Agora, a chance do Fluminense vencer essa final agora disparou 200%, porque eles vão treinar no CT do vice. Fora que o CT do Vasco fica do lado do CT do Fluminense. Do lado, cara, é na mesma rua.
O CT do Fluminense é na mesma rua praticamente ali, cara. Os caras nem pensaram nem, mas tô nem aí também. Se perder também, tô nem aí. Mas vou torcer pro Fluminense ser vice, é óbvio, porque é rival do Flamengo. Meu querido, em 2021, voltando ao assunto do Tite, em 2021, quando ele ainda era técnico da seleção brasileira, teve um jogo da seleção no Maracanã e o Tite teceu duras críticas ao gramado do Maracanã. Olha aí, abre aspas o que ele falou à época. Não dá pra ter o Maracanã com o campo que tem. É contra o futebol, a qualidade, o espetáculo. Contra tudo que a gente busca enquanto futebol. Pois é, Tite, então olha, você vai ter que descer a lenha no gramado do Maracanã porque é esse pasto aí mesmo. É esse campo todo esburacado, horroroso que tem aí e tenho certeza que, será como técnico do Flamengo ele vai criticar? Né? Tem que criticar, porque para melhorar isso aí, meus amigos, Pedrão, mas o Fluminense joga lá, então parte pro estádio próprio, amigo. Cadê? Compra o terreno. Nunca a gente vê isso, né? Enfim. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte. O Flamengo, para início de conversa, planeja aliviar a sua folha salarial, montar uma lista de negociáveis, para aí sim partir para a contratação de novos jogadores para a próxima temporada. O Flamengo entende que precisa dar uma enxugada na sua folha salarial, que está inchada e com muitos jogadores que sequer foram utilizados pelos últimos técnicos que o Flamengo teve. Tanto o Vitor Pereira quanto o Sampaoli. E muitas das vezes a questão nem são os técnicos. A questão é o que esses jogadores estão apresentando. Como, por exemplo, o Vene hoje no SBT trouxe a informação que tem alguns jogadores do Flamengo que o Flamengo já pretende dispensar no início da temporada. E 2 deles que já estão dentro dessa lista é o Pablo e é o Varela. Pedrão, mas o Pablo e o Varela ainda tem contrato e o sem contrato. Sem contrato, que vai ficar sem contrato no final do ano, é outra história. Eu nem tô botando na lista porque esses aí vai passar pela reavaliação do Tite, né? Que é o caso do Everton Ribeiro, que é o caso do Felipe Luiz, que eu acho que aí vai se aposentar mesmo. Então, não é nem questão de lista, é questão que vai acabar o contrato. Agora, jogadores que têm contrato que o Flamengo pretende dispensar, ou seja, dispensar, não é que vai acabar o contrato e não vai renovar, né? Vai deixar de ter o jogador, não. O Flamengo pretende negociar Pablo e Varela. A não ser que eles apresentem um grande futebol nos treinos do Flamengo com o Tite, nos jogos, enfim. Caso isso aconteça, aí pode ser que esses jogadores acabem ficando. Mas, de início, o Flamengo já pretende dispensar esses 2, o Pablo e o Varela. E realmente, cara, desde que o Varela chegou, o único bom jogo, na minha visão, que o Varela fez, pode estar esquecendo de algum outro, mas foi contra o Grêmio. Foi justamente o jogo que ele tomou uma pancada do Gerson num treino anterior. Foi até uma cena até constrangedora. O Gerson jogando com a faixa na mão e o Varela com o olho roxo. Desde então ele não jogou mais, machucou o joelho naquela partida, que ele estava fazendo um bom jogo, mas já está à disposição o Varela. E o Pablo, cara, ele é um zagueiro ali, zagueirão mesmo, sabe? Bola aérea, com força. Agora, para sair jogando do jeito que o Flamengo gosta de jogar, realmente é complicado. O Bruno Henrique, por exemplo, não está sob avaliação do Tite, tá? A informação até aqui do companheiro Rodrigo Matos é que, independente da avaliação ou não avaliação do Tite, o BH... O Flamengo quer continuar com o Bruno Henrique. Esse aí tá fora. O Tite vai analisar. Não, o Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique. Isso aí é certeza. Agora, os outros estão submetidos à análise do técnico da seleção, tirando o Varela e o Pablo, já está definido, a não ser, né, que eles demonstrem um grande futebol e consigam aí permanecer. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. O Flamengo anunciou aí, né, não o Flamengo, a imprensa naturalmente trouxe a informação. O Flamengo tem um novo membro na comissão técnica do Tite, tá? Que estava na equipe do Palmeiras, estava na equipe lá do Abel Ferreira, o Flamengo foi lá e buscou e contratou. Tá aí. Analista deixa o Palmeiras para trabalhar com Tite no Flamengo. Lucas Oliveira estava no Palmeiras desde 2020 e foi um dos observadores do Tite na seleção brasileira durante a última Copa do Mundo. Aí relata até que o GE lá de São Paulo, ó,
O Palmeiras teve uma baixa importante no seu departamento de análise de campo e de mercado. O analista Lucas Oliveira deixou o clube para trabalhar com Tite no Flamengo, tá? Lucas trabalhava no Palmeiras desde 2020 com a função de observar jogadores no mercado e fazer cruzamento de dados com possíveis nomes para reforçar o elenco comandado pelo Abel Ferreira. Lucas é formado como analista de desempenho e mercado em Portugal, sendo instrutor de cursos à área da Confederação Brasileira, tá? O profissional tem passagens por Grêmio, Atlético Paranaense, Ludogorets da Bulgária, além de seleções de base da seleção brasileira. E muita gente fala assim, Pedrão, você botou peça-chave do Palmeiras aí, por quê? Porque, além de análise do mercado, pelo que eu apurei aqui também, o Lucas Oliveira, ele era um dos caras ali da confiança do Abel Ferreira que passava a análise do adversário pro Abel. E na minha avaliação, o Palmeiras, ele é um time que ele joga no erro do adversário. O Palmeiras, ele mira o erro. 2021, final da Libertadores, lembra comigo aí, como foi o primeiro gol do Palmeiras? Foi uma subida do Filipe Luís, aquela jogada foi tramada. O Gustavo Gomes lança, eu acho que pro Rony, né? Pro Mike, pro Rony. A bola é cruzada na área e o Rafael Veiga, pô, aquilo ali é jogada manjada. O Flamengo, eles sabiam que o Filipe Luís é lento para recomposição e o Renato Gaúcho não tinha um volante ali para acompanhar o Filipe Luís para fechar o lado esquerdo, né? Então ele vai, isso é o quê? Jogar no erro do adversário. Você descobre os erros do adversário, as fragilidades do adversário como? Com análise de desempenho. Então por isso que eu botei Flamengo tira peça-chave de Abel Ferreira. É claro que não é só esse, o Palmeiras tem outros profissionais lá, mas o Flamengo contratou esse profissional. Aí muita gente fala também, Pedrão, mas ele é analista de mercado também. As últimas contratações do Palmeiras foram contratações horrorosas. Foi o Bruno Tabata, né, que não deu certo no Palmeiras, o Flaco Lopes, o Atuesta, o Merentiel, que agora tá no Boca, às vezes jogado contra o Palmeiras. Esse cara sabe analisar mercado, Pedrão, gente, mas a gente não pode botar responsabilidade no cara. Porque o que acontece no Palmeiras, inclusive os torcedores do Palmeiras reclamam lá, eu não tô sendo advogado dele aqui, mas é que é indicado um jogador pra Leila e a Leila fala, esse aí é muito caro. Esse aí é muito caro, esse aí não dá. Aí o cara tem que procurar um ali mais barato pra indicar. Aí a Leila contrata, entendeu? Então, assim, também o poder não é dele de contratar jogador, né? E a gente sabe que, cara, no final das contas, quem contrata no Flamengo é o Landim, é o Marcos Braz, é essa galera também, enfim. O Flamengo não usa bem o seu departamento de scout. Às vezes as decisões é muito... Ih, fulano jogou a bola, o Cebolinha arrebentou no Grêmio em 2019, vamos lá contratar ele, contrata, o cara dá errado no Flamengo. Vamos torcer para que o Tite recupere, né? Naturalmente, esse jogador. Então, são 5 que vão chegar com o Tite, beleza? Só para recapitular aqui. César Sampaio, Kleber Xavier, Matheus Bach, que aliás teve papel decisivo na chegada do Tite, o filho dele, né? Ele, enfim, incentivou muito que o pai assumisse o Flamengo. Esses são os 3 auxiliares técnicos. Analista de desempenho, o Lucas Oliveira, analista de desempenho e de mercado, Lucas Oliveira, Flamengo tirando aí da equipe do Palmeiras, e o Fábio Maceredian, preparador físico, como eu já disse aqui, né, um dos melhores do mercado. Muita gente pergunta, Pedrão, e a entrevista coletiva do Tite? Vai começar quando essa entrevista coletiva? Quando vai ser? Bom, ele vai chegar amanhã no Flamengo. Nesse momento, tá surgindo até, tá até aqui, Há algumas conversas no sentido de que caso o Filipe Luís realmente encerre a carreira ano que vem, ele seja integrado à comissão técnica do Tite, olha aí. Então tem a chance, tá? Não tô cravando na informação até do Caemota, se o Filipe Luís encerrar a carreira, tem a chance do Felipe participar da comissão técnica do Tite, tá? Informação agora, só agora, rapaz. Então assim, mas voltando ao assunto, né, a entrevista coletiva dele deve acontecer muito provavelmente amanhã, né, ou então na quarta-feira. Amanhã ele já dá o primeiro treino, isso é certeza, o Marcos Braz já deixou bem claro isso. E a coletiva, a expectativa é que seja amanhã ou na quarta-feira, o departamento de comunicação do Flamengo, em breve deve... Rapaz, tem que ter noção, o Flamengo nas redes sociais ainda não anunciou o Tite. Pode ter anunciado, de repente, no momento que você está assistindo esse vídeo. Quem anunciou foi o Braz.
né? Não sei se de repente o pessoal lá ficou chateado e agora tá demorando, o pessoal do marketing, enfim. Pô, o cara anunciou antes do marketing, tem gente reclamando. Eu, sinceramente, só quero que ele assuma e dê jeito no Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.